Boa tarde a todos. É isso, sobreviveu? Hoje é incrível que todo mês no culto mensal muitas coisas acontecem, né? Parece que acelera as purificações, né? O Ricardo correndo lá com a sua mudança, entre aspas, né? Os meus meninos estão trabalhando. O Guilherme foi atender uma emergência agora há pouco. Então, assim, mas é interessante que ontem uma pessoa falou uma coisa para nós, até falei para o pessoal disso hoje, que não importa se tem 100, 1 milhão de pessoas, nós vamos fazer o melhor culto do mundo sempre, com as melhores oferendas, para tentar fazer a melhor palestra, a melhor tudo, porque pessoas nos assistem, nos acompanham, né? Então eu também queria mandar um abraço para o pessoal de Canaã dos Carajás, né, que ontem nos procurou, e que nós pudemos fazer para auxiliá-los nessa nova jornada aqui na Arte do Jorei será muito bem, será feito com o maior amor do mundo. O pessoal de Maceió, o pessoal do interior, pessoas que realmente nos procuraram e viram na Arte do Jorei uma esperança para poder continuar dedicando na sua fé, sendo messiânico, mas acima de tudo, sendo livre, né? Nós somos livres, talvez acho que a melhor coisa do mundo que tem para dedicar para Mexer Sama é ser livre, né? Sem barreiras religiosas e tudo mais. Vocês viram no culto passado a outorga que nós fizemos aqui. E hoje o pessoal não está aqui porque eles têm cerimônia também no centro deles. Porque por uma programação que eles já vem fazendo com o tempo. Mas vocês se preparem que vão ter surpresas logo, logo. No mês que vem, inclusive, no culto de outubro, vai vir uma caravana do pessoal do litoral. Vamos ter mais outorgas e vai ter mais um pessoal diferente também de outras religiões que vão ser outorgados e vão estar aqui presentes também. Então nós estamos quebrando barreiras, não barreiras nossas, que nós não temos esse problema, né? Nós estamos realmente abrindo a porta para bora servir, bora fazer o nosso melhor, né? Porque uma pessoa me perguntou, mas tem que se converter para fazer parte da Arte do Jorei? Eu perguntei, mas você vai se converter a quê? Se Deus é um só, né? Se fosse para ser corintiano, né, Apolo, aí a coisa conversava, tem que fazer um ritual, tem um processo, tem todo um trabalho, né? Não é assim, né? Mas assim, isso talvez seja o que mais nos gratifica, é de ver pessoas distantes, de locais super distantes, em outros países, recebendo graças e graças e graças e graças, né? Eu tento compartilhar o máximo que eu posso o que está acontecendo no Benin, nos Congos, agora em Angola também, Moçambique, em outros locais que estão chegando também, para tentar levar o quê? Mostrar que uma fé livre, desimpedida, como foi a aula que eu dei quarta-feira, né, faz com que você cresça e evolua cada vez mais. E hoje vamos falar sobre ser amado por Deus. Iniciamos o mês de setembro esperançosos de que o poder da luz divina, o poder de Canon, vai se manifestar na vida de muitas pessoas que têm afinidade com a obra divina. Muitas pessoas estão passando por pesadas purificações e não é fácil. Poderão receber o grande livramento que necessitam. A pergunta que sempre se faz é: por que tanto aprimoramento? O que Deus e Mexer Sama querem nos ensinar? E muitas vezes chegamos a pensar que fomos abandonados por eles, não é? O que também é uma presunção lascada nossa também, né? Mas não é, né? No ensinamento de hoje, ser amado por Deus, Mexer Sama diz: o segredo da fé, dito em uma só frase, é ser amado por Deus e agradar a Deus. Ao entendermos que purificação é amor de Deus e não castigo, podemos imaginar que algo muito grande está sendo reservado para nós, após ultrapassarmos essa fase. Maior missão, maior purificação. É isso que Mexer Sama nos ensina. Como é bom saber que somos amados por Deus. Ele nos criou e nos ama de uma forma muito especial. Será que podemos compreender que Deus nos ama de uma maneira inexplicável? Talvez o pecado, as lutas, os problemas e os sofrimentos desse mundo ofusquem todo o prazer que Deus tem em nos amar profundamente. Porém, a despeito de quaisquer coisas que enfrentemos nessa vida, é importante que a gente saiba que Deus nos ama.
O fato de estarmos aqui hoje, celebrando este culto mensal, é prova do amor de Deus por nós. Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Todos buscamos a salvação, o grande livramento da doença, miséria e conflito. Leva tempo para ser completamente salvo. Portanto, devemos aproveitar o tempo e as oportunidades que Deus nos concede. Tudo que Deus envia para nós é pensado para nos servir de salvação mais profunda. Somos conscientes da nossa própria vida através das tribulações. Uma grande prova de que somos amados por Deus é quando as promessas que Ele tem conosco começam a se cumprir quando menos esperamos. Esses dias, conversando com uma pessoa, eu falei isso para ela. Ela disse assim, realmente foi uma grande graça que ela estava demorando para acontecer. E ela me mandou uma mensagem dizendo assim, reverendo, aconteceu o milagre. Saiu o que eu tanto esperava. Era um valor que estava enrolado para ela há muito tempo. E eu falei, mas veio na hora certa, né? Quando ela menos esperava, não era? Eu falei assim, pois é, foi quando menos esperava. Foi porque desapegou. Muitas vezes, quando nós passamos pelas tribulações, a gente quer agradecer a Deus, lá no fundinho. Mas agradecer é difícil quando está tudo enrolado, né? Mas quando você consegue ter essa percepção de que isso vai passar, que isso é prova do amor de Deus para a nossa evolução, a coisa fica mais leve. Você desapegando, a coisa flui de uma forma muito natural, né? Podemos ter sonhos, metas, e se formos fiéis nesse amor com Deus, poderemos ter surpresas inimagináveis. Micho Sama foi prova viva disso. Sofreu horrores com a doença, com dívidas, com conflitos, e pôde entender quão grande era o amor de Deus para com ele. Afinal, tinha sido escolhido para cumprir uma missão divina e precisava passar essas provações para entender quem ele era de fato. Deus sempre nos dá uma prévia do que está por vir, mas Ele não te diz o tanto de coisa que você vai ter que passar até chegar. Ele te dá uma palavra. A escolha de acreditar e confiar é nossa. Já prestaram atenção nisso? Das prévias, dos sinaizinhos que Deus dá? Mas e às vezes você está no meio do furacão, o couro comendo, né, dona Alice? Tudo dando errado, um monte de coisa, de repente vem uma brisazinha e você às vezes nem percebe. Calma. Sei que parece ser fácil falar calma quando está tudo desabando, mas eu falo porque eu já vivi isso. Não falo porque é teoria, não, né? Até brincando, posso falar assim, acho que Deus me lascou para dedéu para poder aprender um monte de coisa, tudo na porrada, para poder eu ter força na palavra daquilo que eu estou falando. Porque tem que vivenciar muitas vezes para você falar com convicção. Não é teoria. Olha, gente, o jorei é bom, o jorei cura. Tu já teve cura? Teve algum milagre na sua vida? Não é? Então como é que você fala que é bom? Né? Gratidão. Ai, gratidão gera milagre, você prospera, muita coisa. Tua vida mudou? Não. Então como é que você pode falar que prosperou? Ai, que a oração alivia o coração, muita coisa. Você está se sentindo bem? Não. Então como é que você pode falar que a oração alivia o coração no momento de desespero? Então, assim, muitas vezes nós... como é que eu vou dizer? Talvez a gente menospreze um pouco Deus, sabe? Se Ele nos ama plenamente, Ele sabe tudo o que nós vamos alcançar lá na frente. Mas para poder merecer isso que nós vamos alcançar, temos que ser preparados. Imagina, se você não tem preparação para de repente receber uma fortuna de herança, vamos supor. O que você vai fazer com o dinheiro? Comprar besteira. De repente você está muito doente, você quer ter uma saúde riquíssima. E se você tivesse a saúde que você tanto quer e não soubesse usufruir dessa saúde com gratidão? Ou sair do nível de inferno, de conflitos, mas se você nunca valorizou a paz que você vivia. Então, às vezes, Deus quer, dependendo da purificação pela qual você está passando, é sinal que aquilo ali é o que você tem que aprimorar. Seja doença, para a parte financeira. Eu não vou falar pobreza, não. Vou falar para a parte financeira e conflitos. Não é? Porque a pobreza é muito relativa. Tem pessoas de espírito muito mais pobres do que quem não tem dinheiro. Não é? Então, assim,
O que Deus quer me mostrar com isso? Quão grande é o meu egoísmo, a falta de visão, que eu não estou conseguindo enxergar? Aí é só você mudar o modo de pensar. Puta, era isso. De repente, puf. Eu lembro uma vez, quando eu fui receber o Ricardo. Eu era kardecista, eu estava no tiro de guerra, né? Então, para variar, estava desempregado, porque naquela época, ia fazer 17 anos, esquece trabalho. Não consegue arrumar emprego. Hoje eu não sei como é que tá, mas na minha época era terrível. Então, eu queria receber o Ricardo. Então, o que eu fazia? Eu tinha que juntar dinheiro, fazer uns bicos de alguma coisa para poder ter essa condição, para poder fazer o donativo do Ricardo. Né? E na entrevista minha, foi com um ministro que já faleceu, o ministro Jeová, bravo pra dedéu. Pensa no homem bravo. Ele era bravo. E na época, para poder receber o Ricardo, dona Enza, tinha que ir o assistente ministro, o seu auxiliar, né, dona Laura? Para ajuda te acompanhando na entrevista, né? Então, eu tive que ir na casa dele, me apresentar, para ele ir comigo na entrevista com o ministro Jeová. Quando eu sentei na frente dele, um homem era grandão, ele olhou para mim e falou. Aí perguntou algumas coisas, eu respondi, e perguntou assim, o seu donativo, como você está preparado, vai fazer? Sim. E como você vai fazer? Olha, eu estou desempregado, eu estou no tiro de guerra, mas eu estou juntando dinheirinho, o que sobra um negocinho ali, o que sobra um negocinho aqui, eu vou juntando e vou fazendo. Ah, é? Você dá sobra para Deus? Está reprovado. Vai fazer aula de novo. Puta, eu queria morrer com aquele negócio lá. Né? Porque imagina, eu imaginava, para entrar para uma religião é fácil, ué. E eu fui reprovado. Eu era um jovem super inseguro, cheio de neuras, cheio de traumas e um monte de coisa e tal. Aquilo bateu em mim doído. Que eu falei, gente, será que eu não presto nem para entrar numa igreja? Né? E eu, à noite, eu dormia num beliche e eu tinha uma prateleirinha que eu tinha feito com um monte de livro que eu lia. E eu ali à noite pensando, caramba, meu, por que esse cara me reprovou, meu? Eu só falei que eu estava sobrando um dinheirinho aqui, eu juntava ali, ia a pé para a igreja, que era longe, para economizar com o ônibus, para poder juntar dinheiro para receber o Ricardo, me reprovou. De repente, veio um sentimento dentro de mim tão profundo que eu entendi o que era sentimento de gratidão. E aí eu chorei, aí eu entendi. Na realidade, o modo que eu expressei foi errado. Né? Realmente, eu falei, o que sobra eu estou oferecendo. E foi o modo errado. Meu sentimento não era esse. Quando eu entendi, eu me emocionei. E na época eram 7 aulas, e eu falei, não, eu não vou começar da 4ª aula, que era sobre gratidão. Eu vou começar desde o início. E fiz novamente, e teve outra entrevista, e eu falei, agora eu quero pegar ele. Agora eu vou pegar ele, né? Aí quando chegou na hora da entrevista, não era ele, foi um outro ministro, e me aprovou. Mas aquele gostinho de falar, eu quero que ele fale que eu estou aprovado. Eu só fui ter quando eu fui fazer prova para ministro, e ele foi um dos que me entrevistou. E ele me aprovou. Viu como o tempo, tudo que Deus faz é bom? É que a gente é punk. Mas graças àquele não que ele me deu, eu entendi o que era gratidão na sua profundidade e o espírito de busca meu de falar, é ruim que eu vou me curvar. Imagina uma pessoa tímida, retraída, com medo, com um monte de traumas, de repente teve que, não, eu sou um guerreiro, eu tenho que sair disso. E eu consegui vencer a mim mesmo. Né? Quantas vezes já oficiei cultos com os olhos fechados e chorando sem saber o que iria acontecer? Preocupações com as coisas da igreja, dos membros, dos ministros, etc. Vinha algo muito maior dentro do meu coração e me dizia, ainda que para te servir, Meixo-sama, eu tenha que chorar, te servirei, porque junto comigo sempre estarás. Eu tive que aprender na dor que eu nunca estou sozinho. Meixo-sama sempre está comigo. Em qualquer situação que eu clamo por ele, clamo por Canon, eles se fazem presente. Eu só fui aprender isso sofrendo. Não foi na alegria, não. Tá tudo beleza, tudo lindo, maravilhoso. Canon é meu brother, Canzião, somos chegados, somos truta. Nunca foi assim. Foi chorando. Foi no chão. Né? Aí eu entendi o grande amor de Deus, que é a parte mais difícil. Para eu poder entender quem era Meixo-sama, precisei desconfiar dele. Quantas questões vinham à mente? Como ele podia permitir que falsos e mentirosos tomassem a igreja e o usassem a seu bel prazer, desvirtuando tudo que havia nos deixado? Que privilegiava alguns em detrimento de outros, que se esforçavam ao máximo. São situações que muita gente vive até hoje. E nos procuram aqui.
Né, Paulo? Foi nessa caminhada que fui abrindo caminho e construindo uma estrada em direção ao ideal que ele tinha comigo. Sua promessa e sua palavra para comigo, e ninguém iria poder retirar essa palavra lançada por ele. Eu já falei em outras vezes que nós somos a promessa de Deus encarnada. Mas eu entendi também que, sendo promessa de Deus, deve haver também algo mais. Cada um com uma missão a cumprir. Então sempre busquei qual a palavra que me define. Qual a palavra que Deus e Meixo Sama tem para mim. Como eles me definem. Como eles nos definem, individualmente e juntos. Cada palavra formará uma frase ou um grande livro. Né? Se Meixo Sama fosse conversar com cada um que está aqui, que nos assiste, qual a palavra que ele te definiria? Como é? Né? Qual é o seu nome de guerra para Meixo Sama? Qual é o seu nome de guerra para Deus? Não é? Eu lembro quando o reverendo Nakahashi, que assim que nós chegamos no templo, ele disse que eu teria que ter um nome diferente do que eu uso, diferente do Dojival. Né? Ele falou assim, eu falei, como assim, reverendo? Vou ter que me rebatizar? Aí ele falou, não. É como o Papa. O Papa tem um nome, mas quando ele assume o papado, ele muda de nome, escolhe nome. Né? É igual o Santos. E foi quando, uma semana antes de nós ficarmos independentes, ele me deu um nome que é Okan, que é tesouro visto por Kanon. Então, talvez esse nome me identifique porque eu tenho uma afinidade gigantesca com Kanon, com Kanzeon Bosatsu. Então, é um nome que me identifica, mas é um nome. Mas e a palavra? Qual é a palavra? É Makoto? É garra? É mentira? É verdade? É justiça? Qual é a palavra? Cada um sabe a palavra que Deus vai definir, né? Então, isso que é a nossa marca. E quando Deus tem uma palavra também, tem uma promessa e uma palavra para a gente, mal nenhum vai roubar. E você também não pode permitir que o mal queira roubar o seu tesouro, que é a sua palavra, que é o seu nome. Foi nessa caminhada? Não. Deus escolhe pessoas para fazer a sua obra e cabe aos seus escolhidos prepararem-se para realizá-la. De uma coisa eu tenho certeza intuitivamente. Eu sigo Meixo Sama e os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos. O que significa? Se ele revela através dos ensinamentos suas maneiras de nos amar, as maneiras corretas de se servir com sinceridade, elas certamente serão impactantes em nossa vida. Não por um período, mas por uma vida. Muitas pessoas dedicam como se fosse uma troca, né? Eu vou fazer para merecer, eu vou fazer para alcançar. Mas o servir não é isso. O servir é fazer indistintamente. Quando você vem na igreja, se você fica 5 minutos, que seja 5 minutos impactantes. Se você fica daí 2 horas, 3 horas, 5 horas, que seja impactante. Né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa, acho que eu falei no Bom Dia isso. Uma pessoa comprou um Daikoku, né? E mandou mensagem, comprei um Daikoku, reverendo, mas minha vida não muda. Não acontece nada, não tem prosperidade, não tem nada, muita coisa tal. Eu falei, me diz uma coisa, tu tá dedicando em algum lugar? Não. Você assiste um culto, uma missa? Não. Você é messiânico, mas você missa de orelha nas pessoas? Ah, só quando dá. Faz donativo? Nem como? Não dá, não sabe? Eu falei, então vem cá. Tu quer o quê? Que Daikoku chegar aí e fala assim, lindinho, gostei de você, toma aqui. É ruim, hein? Não é assim que funciona, não. Eu falei, Daikoku não é troca, não dá para subornar ele, não. Daikoku, ele retribui a você o que você oferece. Se você oferece a Deus 10, ele pode te dar 20. É esforço seu. Então, vira um rolo, assim, vira uma coisa. Ele te dá, você dá, ele te devolve mais, e vai. Mas você nunca vai fazer isso por interesse. Poxa, eu fiz tal coisa, recebi bem a mais, vou fazer mais, vou aumentar para receber mais. Não, cara. Não é assim, não. Graças a Deus eu tive a permissão de receber esse milagre. Retribuo
Nossa, muito obrigado pela permissão. Eu nunca posso deixar de ter meus pés no chão. Eu não posso nunca esquecer que eu sou um servidor de Deus. E eu não tenho eles como meus escravos, meus capachos, meus servidores, não. Então eu falei para a pessoa, você quer ter milagre? Ajude alguém. Faça por onde? Senão você só tem uma estátua na sua casa, mais nada. É só enfeite. Eu falei, se você pensou que você recebeu o Daiko, que ia chegar e bum, já ia ver uma Mega Sena atrás de você? Não é assim, não. Mereça. Mereça. Eu tenho um amigo meu, ele é ministro, né, da Mecânica Mundial. Anos atrás eu dei um Daikoquinho, aqueles perfumadinhos, eles acabaram. Dei um pichotinho para ele. Quando eu fui visitá-lo uns meses atrás, e a esposa, uma casa nova, a esposa falou assim, estava com um carro novo, um monte de coisa e tal. A gente é amigo há 35 anos. E ele falou assim, meu amigo, né, essa casa aqui, aquele carro ali, é graças a esse menininho aqui. Esse Daikoquinho aqui trouxe tanta coisa boa pra gente. Tanta coisa boa, você não tem noção. Mas o quê? O sentimento de agradecer, de saber agradecer. Ele recebeu, nem conhecia direito da Coco. Né? Mas o cuidado e o respeito, olha o que gerou. Né? A facilidade com que a raça humana se atreve a dizer a Deus como ele deve amar é de tirar o fôlego. Há apenas uma maneira de saber como Deus nos ama. Ouvir o que ele nos diz e acreditar nele. No Salmo de hoje, o ser humano, Meixo Sama nos diz, não menosprezes a vida que recebeste de Deus e trilhe o teu caminho. Em todo ser humano palpita uma centelha que foi retirada do Espírito Divino. Purifica, pois, tua alma e recupera a integridade original da tua imagem. Nutrir nobres e elevados pensamentos. Eis o que distingue um homem de princípios. Como é que você consegue ouvir a palavra de Deus no seu ouvidinho, uma cochichadinha de leve? Só um, né? Eu tenho o meu jeito de conversar com o Meixo Sama. Às vezes é sentado aqui no altar sozinho. Às vezes eu deito aqui no altar sozinho. E deixo ele falar comigo. Meixo Sama, o que o senhor quer me orientar? O que o senhor quer me dizer? E é muito rápido assim, ó. Você tem que estar muito antenado para ter a percepção de ouvir o que ele está querendo dizer. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que... Às vezes, principalmente quando está tudo ruim, quando está tudo meio travado, ele te dá uma palavra, uma mensagem, e, cara, aquilo te preenche de tal forma que é o maior alimento que você pode ter. Então foi isso que durante esses anos todos eu tive que aprender com o Meixo Sama, porque eu duvidei dele, como eu falei aqui no começo. Eu duvidava desse japonesinho aqui. Eu falei, tá de sacanagem, japonesinho aí tem um poder, né? Eu vinha de uma formação kardecista, pensa. Então, na minha cabeça o jorê era passe, ou parecido com passe. Então, mas quando eu comecei a ler os ensinamentos e vi que muita coisa parecia com o kardecismo e algumas coisas mais, aquilo foi me encantando. Eu fui buscando, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Eu quero aprender. O meu espírito de busca é o que me movimenta. Eu vou fazer 57, acho, nem lembro mais. É verdade, 65, 57, né? Que gato. Mas assim, eu não perdi o meu espírito de busca, eu não perdi o meu desejo de aprender, eu não perdi isso de mim. O corpo pode não obedecer mais como gostaria, mas a minha mente continua ágil como sempre. Porque eu preciso aprender. São pessoas que estão nos procurando de várias linhas religiosas. E nós temos que, de alguma forma, estar antenados com o que acontece no mundo. Essa música que eu tocou hoje, Ana Becova, o Leonel é especialista nesse trem aí, né? É uma música muito profunda. Ela é uma oração, praticamente. Está em hebraico. Né? Ela é muito profunda. Né? Mas tem uma outra que a gente ouve muito, que é bênção sacerdotal, que, pelo amor de Deus, se você chorei ouvindo essa música, você vai para outro planeta, você sai do corpo. De tão profunda que é essa música. Né? Também em hebraico. Né? Aí você fala assim, poxa, hebraico. Mas olha, nós temos um padre que é membro aqui. Agora temos sacerdotes da Umbanda. Agora vamos ter também sacerdotes do Candomblé. Temos, o que mais? Vou tocar uma ministra muçulmana.
Tem judeus que frequentam a igreja na África. Ué, tem alguma coisa acontecendo. Levamos Canon para uma aldeia indígena dos Pataxós, lá em Porto Seguro, com o membro novo, o Renato aqui. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual e a gente tem que estar antenado. Talvez seja o que o Mestre Sama sempre fala, né? A grande união entre todos os povos, raças, credos, sem frescura e sem imposição de dogmas para nada. Será que conseguimos perceber que somos escolhidos de Deus? Num trecho da Bíblia diz assim: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os meus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41. Profundo, né? Pois é isso que eu sinto com o Meixo Sama. Eu não largo a mão dele nem debaixo de porrada. Né? E já tentaram. Né? Mas eu não largo, porque eu sei quem me cuida e por que cuida. E cada um de nós é a mesma coisa. Só que cada um tem uma missão diferente. Não é maior ou menor que a minha, não. É a sua maior missão, porque Deus te otorgou isso. Né? Então, se cada um cumprir a sua missão da melhor maneira possível, você vai estar sempre sendo do agrado e protegido por Deus. Uma das coisas que o mal mais tem feito ultimamente é tentar nos convencer que estamos nesse mundo a esmo, entregues à própria sorte. E isso nos traz uma profunda insegurança, angústia e até depressão. E sabe por que o mal faz isso? Porque ele sabe que a verdade é outra. Deus nos escolheu. E isso sim faz toda a diferença. Não importa de onde você veio, onde nasceu, com quem viveu, mas o importante é saber e lembrar que Deus te escolheu. A verdade é que você não precisa ter medo ou pavor, pois Deus é com você em toda e qualquer situação, e você só precisa crer e tomar posse desta. Não existe outra pessoa igual a você. Alguém pode até parecer contigo, mas não é você. Portanto, olhe como você é importante e especial para Deus. Finalmente, quero lembrar a todos que nós não somos um acidente. Cada um é um projeto de Deus especial e muito amado por Ele. Levante a cabeça, siga crendo que você não é uma pessoa qualquer. Aos olhos de Deus, você tem nome e identidade, mas sua identidade não é um documento que você leva no bolso, é a marca de Meixo Sama que você carrega. Porque cada um também o escolheu como Salvador, ou como Mestre, ou como Messias. Eu ouvi recentemente um louvor e quero destacar um pequeno trecho que diz o seguinte: você é o escolhido e tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar: ele é mesmo escolhido. O meu sincero desejo é ser porta-voz de Deus, ser porta-voz de Meixo Sama na vida das pessoas para lhes lembrar. Não importa onde você esteja, ou mesmo o que esteja enfrentando, pois tudo o que Deus te prometeu, Ele irá cumprir na sua vida. Não se deixe levar pelas mentiras do mal que quer te ver no chão, abatido e deprimido, como se estivesse abandonado à própria sorte. Mas a verdade é outra, pois realmente nós somos escolhidos de Deus. Temos tantas coisas boas para fazer, resgatar muitos que estão perdidos ou se perderam por falsas promessas, deixando o essencial em suas vidas ser ofuscado por miragens e palavras sem profundidade. Não é assim? Apolo, essa é a arte do Jorei. Não tem máscara. É o que você está vendo quando você nos buscou.
E todas aquelas pessoas que estão nos vendo, que nos procuraram, isso somos nós. Né? Não precisa de máscara, nem fantasiar nada, nem enfeitar o burro, né? Não precisa nada disso, não. É só servir com alegria e disposição, né? E nunca estamos sós. Nunca, em momento algum. Por isso nós não podemos ficar parados, de forma alguma. Dona Enza, depois de muito tempo, só na brisa, na praia, tomando suas cachaçinhas, né? Só ali do bem bom, comendo suas polentas, né? Hoje veio de novo, conseguiu, né? Vencer. Grande desafio, reencontrou o grupo da Arte de Orei no celular e está junto de novo e, como diz em Xangana, Rishikano, estamos juntos. Dona Cidinha, estava na farra também? Estava, né? Só também, vou te falar, viu? Gente, muito obrigado a todos. Quarta-feira que vem, nós temos, 7 de setembro, é feriado, nós vamos fazer o culto da família aqui, né? E no sábado não teremos culto, na outra semana culto da saúde